Eu nunca contei isso para ninguém da minha família até hoje. Minha avó morreu há 8 anos, mas o que eu descobri depois me tira o sono todo dia. Ela morava numa casa isolada no interior de Goiás, casada com meu avô desde os 18 anos. Ele era muito respeitado na cidade, era trabalhador na roça, era bem falante, fazia até palestra na igreja, ajudava todo mundo. Mas dentro de casa, ele era outro homem. Desde pequeno, eu já via coisas assim que eu não entendia. Minha avó usava lente na cabeça, roupas de manga, mesmo com aquele calor infernal, era o traje dela de todos os dias, sempre com aquelas mesmas roupas. Tinha noites quando eu dormia lá, que eu ouvia barulho que vinha do quarto, coisas assim caindo, ouvia a voz dela baixinho, pedindo assim, por favor, para. Aí depois tudo ficava em silêncio, né? No dia seguinte, ela acordava, sorria sempre para mim, com aquele rostinho meio, fazia aquele café maravilhoso, como se nada tivesse acontecido. Às vezes ela falava, seu avô, filho, é um homem bom, um homem de fibra. Às vezes ele perde a paciência, mas ele é um homem bom, viu? E eu ficava sem entender, né? Aí, anos depois, eu já adulta, eu sempre voltava lá para visitar. Meu avô morreu agora, já faz 15 anos, né? Depois disso, eu sempre ia lá, minha avó nunca falava nada, sempre ficava aquela coisa de memória de criança, né? Mas ficava tudo no ar, nunca perguntava nada, né? Porque para não deixá-la constrangida, né? E, mas a casa, assim, era aquela casa que parecia sempre que tinha alguém vigiando, era portas trancadas, assim, o tempo todo, cortina fechada, o telefone era ainda telefone fixo, que quando ela atendia, ela sussurrava aquela voz de medo, sabe? Uma vez eu perguntei, ó, por que a senhora nunca sai, não vai na nossa casa, só fica nessa casa aqui, num passeio, né? Aí ela olhou para mim, com aqueles olhos vazios, disse assim, filha, é melhor, tem coisas que é melhor a gente não fazer, deixa tudo quieto, senão tudo desaba. Eu fiquei assim sem entender. Mas passou um tempo, ela adoeceu, ficou muito doente. E me chamou no hospital, aí eu fui visitar. E quando eu cheguei lá, encontrei ela assim, magra, magra. A pele estava colada assim no osso, de tão magra. Cheguei perto da cama dela, ela segurou minha mão assim, bem forte, assim, com muita força. Disse para mim assim, filha, tem uma caixa de sapato no armário do quarto dos fundos, embaixo de umas roupas velhas. Lê o que está lá só quando eu partir. E depois queima tudo. Não deixa ninguém ver. Você promete? Eu prometi. Ela morreu daí 3 dias. Depois voltei para casa dela à noite, abri o armário, tirei as roupas e achei a caixa. Dentro tinha fotos antigas dela, bem jovenzinha, foto que ela já tinha o rosto inchado, lábios cortados. Tinha lá também um diário com uma capa preta. Abri ele, tinha umas páginas bem amarelas. Eu comecei a ler. Primeira data, 1971. Hoje ele me bateu, porque disse que eu olhei para o vizinho. Disse que eu estava traindo ele. E me trancou no quarto por 3 dias, sem comida. E ameaçou me matar se eu contasse para alguém. Anos e anos de entrada, soco, por ciúme doentio que ele tinha. Controle total. Eu não podia trabalhar, não podia ter amigas. Dinheiro dele para tudo. Até as cartas ele abria. Ameaçava os filhos. Se ela abrir a boca, eu acabo com vocês. Ela aguentou por 40 anos assim. Escrevia para não enlouquecer. Se eu morrer, que alguém saiba que não foi acidente. Foi ele, devagar, dia após dia. E no final desse diário, uma carta para mim. Eu nunca contei, porque tinha medo de perder vocês. Ele morreu e levou o segredo, mas se eu contar, a família desmorona. Queime isso. Deixe ele ser um homem bom, na memória de todo mundo. Eu aguentei. Agora eu já descanso.
Gente, eu tremi lendo aquilo. Meu avô, um homem bom, né? Que todo mundo elogiava, até no velório dele. Na verdade, ele era um monstro que torturou minha avó por décadas, psicologicamente, fisicamente. E ela guardou tudo isso sozinha para proteger a família. Queimei as páginas no quintal, como ela pediu, mas o peso ficou. Toda vez que eu ouço alguém dizer aquelas palavrinhas assim, briga de casal é normal, mulher aguenta porque quer. Aí eu começo já logo a pensar, penso nela, penso em quantas avós, mães, vizinhas carregaram isso em silêncio, porque naquela época não tinha saída, não tinha lei, não tinha ninguém para acreditar. O silêncio mata, mata devagar. Segredos assim não morrem, eles sempre esperam alguém abrir a caixa. Gente, essa história não é minha, essa história é de uma seguidora. Se você tem uma história assim, já manda no meu e-mail, que eu vou ter o maior prazer em contá-la aqui. Um beijo no coração de cada uma.